E aí, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre regra de 3 simples. Pessoal, esse assunto é com certeza um dos assuntos mais importantes da matemática, porque ele está englobado aí em várias outras disciplinas. Então, para você que quer se dar bem em vestibular, em Enem, em outros concursos também, você pode sim estudar a regra de 3 simples, que com certeza você vai conseguir resolver várias questões utilizando esse método prático. Beleza? Então vamos entender melhor como é que funciona a regra de 3 simples, ou melhor, vamos dar uma revisada nisso? Vem comigo! É claro que para a gente falar de regra de 3 simples, nós precisamos entender o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. As grandezas que são diretamente proporcionais são grandezas que aumentam ou diminuem na mesma proporção. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Já grandezas inversamente proporcionais, elas têm sentidos contrários, ou seja, se uma aumenta, a outra diminui, certo? Ou se uma diminui, a outra aumenta. Então, diretamente proporcionais aumentam ou diminuem na mesma proporção, e inversamente proporcionais, elas têm sentido contrários, né? Uma vai aumentar e a outra vai diminuir, beleza? Vamos tentar entender isso na prática? Vem comigo. Professor, não entendi muito bem, mas vamos lá ver como é que funciona isso na prática, galera. Ó, nós temos aqui tempo e distância. Pessoal, o tempo e distância são grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais? Prestem atenção, ó. Quanto mais tempo eu levar, mais distância eu vou percorrer. Por exemplo, se eu vou daqui a Itapipoca, eu levo um determinado tempo. Mas se eu vou daqui até o São Luís do Curu, eu vou levar um tempo maior e minha distância vai ser maior. Ou seja, eu vou ter uma distância maior percorrida. Então, quanto mais tempo, mais distância eu vou percorrer. Então, é diretamente proporcional. Deu para entender? Vamos ver aqui outro exemplo, ó. Velocidade e distância. No mesmo sentido, ó, quanto mais veloz eu for, né, mais distância eu vou percorrer. Se eu vou daqui para Itapoca com 60 quilômetros, eu vou demorar um pouquinho mais, né? Ou seja, eu vou ter uma distância menor. Já se eu for mais rápido, eu vou ter uma distância maior. Preste atenção que a distância é velocidade e distância, não é velocidade e tempo. Vamos já ver o que é velocidade e tempo, se é diretamente ou inversamente. Então, velocidade e distância, quanto mais veloz eu for, mais distância eu vou percorrer, é diretamente proporcional. Vamos aqui para outros exemplos. Agora, como eu disse, velocidade e tempo. Quanto mais veloz eu for, em menos tempo eu vou chegar naquele local. Se eu for com 60 km para Itapipoca, eu vou demorar um pouquinho mais. Mas se eu aumentar um pouquinho mais a velocidade, eu vou chegar em menos tempo. Então, uma grandeza está aumentando velocidade e o tempo está diminuindo. Então, isso é inversamente proporcional. Deu para entender? Vamos aqui, ó. Quantidade de operários e o tempo. Quanto mais operários eu tiver numa obra, quanto mais pessoas eu tiver numa obra, em menos tempo eles vão fazer. Se eu apenas contratei 2 operários, eles vão levar mais tempo. Mas se eu contratei 5 operários, eles vão levar em menos tempo para construir aquela minha obra, não é verdade? Então, a quantidade de operários e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Nós temos aqui uma situação. Ó. Para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. Certo? Um bolo ele vai utilizar 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Então, vai aumentar essa quantidade de gramas de chocolate, não é? Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Vamos lá tentar resolver isso. A primeira coisa que nós vamos fazer para resolver uma regra de 3 é agrupar as grandezas de mesma espécie em colunas. Nós temos aqui, ó, um bolo, né? Então, assim, a quantidade de bolos, né? Um bolo, ele vai utilizar 300 gramas, certo? Se forem 5 bolos, nós vamos utilizar quantas gramas? Então, pessoal, como vocês podem ver, na regra de 3, a primeira coisa que nós vamos fazer é agrupar, né, em colunas essas grandezas. E toda regra de 3, simples, nós temos 3 valores e nós vamos descobrir um quarto valor que nós precisamos descobrir, né? Esse valor, nós precisamos descobrir o quarto valor, beleza? E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós temos que identificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Prestem atenção nisso, ó. Aqui está aumentando a quantidade de bolos, certo? Eu tenho um bolo 300 gramas e 5 bolos, então está aumentando a quantidade de bolos.
Pela ideia, nós sabemos que se eu tenho 5 bolos, quer dizer que vai aumentar também a quantidade de gramas. Então, nós temos grandezas que são diretamente proporcionais. Depois que você colocou em colunas, identificou que é diretamente ou inversamente proporcionais. Se for diretamente proporcionais, que é esse caso, um está aumentando e a outra também vai aumentar, nós vamos descobrir o quarto valor, certo? Que nós vamos colocar como x, ou você pode colocar em qualquer variável. Só que na grandezas, quando são grandezas diretamente proporcionais, na regra de 3 simples, nós vamos multiplicar cruzado, ó. Esse 1 vai multiplicar o x, 1 vezes o x é o próprio x, né? E nós vamos multiplicar assim, ó, cruzado, né? 1 vezes o x e 5 vezes o 300, né? Nós temos aqui 5 vezes o 300. Nós vamos encontrar aí que é 1.500 gramas, certo? Vamos ver aqui outra situação, ó. Em 12 dias, 2 pintores pintam certa área, né? Em quanto tempo 6 pintores pintarão a mesma área? Vamos tentar entender como é que funciona isso. De acordo com a questão, nós conseguimos entender que 2 pintores, né, vão pintar essa área em 12 dias. Então, nós temos aqui a quantidade de pintores e os dias que eles pintaram, né, determinada área. Ele quer saber se a gente aumentar, né, 6 pintores, nós vamos demorar aí quantos dias, né, para pintar toda essa casa. Então, o que é que nós podemos observar? 2 pintores pintam em 12 dias. 6 pintores vão pintar em quantos dias? Prestem atenção, se eu aumentar a quantidade de pessoas, quantidade de pintores, vai diminuir a quantidade de dias, não vai? Vai demorar menos tempo. Se forem mais pessoas, vai demorar menos tempo. Então, tem grandezas que são inversamente proporcionais. Nesse caso, quando você tiver, na regra de 3 simples, grandezas que são inversamente proporcionais, você vai multiplicar reto. Nesse caso, 6 vezes o x é 6x. Lembrando que nós sempre temos 3 valores, queremos descobrir o quarto. E 2 vezes o 12, ó, igual a 24. Tá vendo como eu estou multiplicando reto, diferentemente da diretamente proporcionais, que eu multiplico em cruz. Então, vou ter 6x, né? 6 vezes o x, que é direto aqui. O x vai ser igual a 24. O 6 que estava multiplicando vai passar para ficar dividindo, né? Para 6 é igual a 4 dias, certo? E é isso, turma. Eu espero que vocês tenham entendido todo esse processo, né, de regra de 3 simples, esse método prático extremamente importante, o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais e como trabalhar essas regras de 3. Beleza? É claro que eu não tenho como fazer muitos exemplos, né, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar, beleza?